Os direitos humanos dizem respeito a praticamente todas as atividades dos seres humanos. E é exatamente por isso que os assuntos debatidos pela Comissão de Direitos Humanos do Senado são tão variados. Nós vamos conversar agora com a senadora Regina Souza, presidente da CDH, sobre as discussões e as votações nesse ano de 2018. Olá, senadora, muito obrigada por participar aqui do nosso programa do Balanço. Justamente é uma temática muito ampla, né, que vocês lidam na Comissão de Direitos Humanos. Uma coisa muito importante, esse ano foram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Qual é a importância dessa declaração, que vocês inclusive promoveram um debate na comissão? A Comissão de Direitos Humanos, ela trata, como você mesmo falou, de todos os assuntos. Então, por ocasião dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente fez exatamente essa discussão de vários temas. Foi um dia inteiro de debate. Todos os segmentos estavam presentes e debateram do seu ponto de vista. Então, para desfazer, para desconstruir uma concepção simplista, tacanha mesmo, de que direitos humanos defende bandidos, que direitos humanos é para humanos direitos. Essa construção ela é proposital, conveniente para quem não quer enxergar as mazelas que acontecem no país. Então, é preciso, eu acho até que governantes não leem a Declaração dos Direitos Humanos, porque se não se lessem, iam ver que ali está um plano de governo, dizendo o que é preciso fazer para garantir o direito das pessoas. Direitos humanos é direito das pessoas, então saúde, educação, segurança, direito, o combate ao racismo, direito das mulheres, tudo passa por ali, dos indígenas, né, da população LGBT. Então, do transporte, o transporte, tudo é direito humano que a gente tem que cuidar. Eu acho que se todo mundo pautasse os seus governos, tivesse como cartilha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente teria um mundo bem melhor, porque são 70 anos, né? As bombas de Hiroshima ainda ecoam nos ouvidos da gente, de Nagasaki, né? Era um alerta, foi aquele povo que viu um mundo destruído, né? Destroçado pela guerra, tinha que fazer alguma coisa, e os países se reuniram e fizeram essa declaração que todo mundo assinou, os que eram membros, e depois todo mundo ratificou, que hoje todo mundo ratifica, mas para ficar na prateleira, não é uma coisa efetiva. A gente está vendo as coisas acontecerem, né? O racismo imperar no nosso país, né? A violência contra a mulher, apesar de todos os avanços legislativos que fizemos, mas ainda é muito grande a violência contra a mulher. A questão dos povos indígenas, né, ser ameaçado de perder suas terras. Então, tudo isso nos preocupa, né, do que vem pela frente em relação aos direitos humanos, os direitos das pessoas. Que até hoje, apesar desse aniversário aí adiantado, a declaração ela ainda não está realmente em prática. Não está efetivada, porque senão não tinha no mundo, né, não é só o Brasil, no mundo tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Que é isso? Um mundo que tem tanta capacidade de produzir e que produz tanto, mas que não é dividido, né, não é garantido esse direito de comer. As pessoas, né? Caetano já dizia, a gente quer comer e também quer brilhar e também quer, não é para morrer de fome, né? A gente é para brilhar, para viver, né? Então as pessoas não estão vivendo, porque não pode se chamar de vida a vida de uma pessoa que passa fome. A senhora mencionou também a violência contra a mulher. Outro aniversário que aconteceu esse ano foram os 12 anos da Lei Maria da Penha, que foi outro debate que aconteceu também na comissão. Exatamente. A Lei Maria da Penha foi um instrumento talvez o mais significativo que a gente conseguiu construir, né? 12 anos, não se pode dizer que não teve efetividade, foi pela Lei Maria da Penha que deu segurança jurídica para que as mulheres denunciassem, para que as delegadas e delegados agissem com a ótica na Lei Maria da Penha. Então, foi uma conquista. Agora, ainda não intimidou bastante os homens para que eles não pratiquem violência. Nós tivemos também em dezembro a questão dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, porque é preciso chamar a atenção do que está acontecendo, é preciso que se discuta isso em todos os fóruns, em todos os lugares, porque é impossível achar normal um homem bater na mulher, um homem matar a mulher porque ela é mulher.
Não é todo assassinato de mulher que é feminicídio, mas quando ela morre por ser mulher, né? O homem se sente dono dela, não separa, mas você não pode ter mais ninguém na sua vida, né? Então ele vai lá e mata. Isso é uma coisa, é uma barbárie, não podemos conviver com isso no século XXI. Então ainda tem um certo caminho a ser percorrido nesse Eu digo sempre que as mulheres têm dois grandes desafios. O desafio do combate à violência, que não é só das mulheres, os homens, as famílias, os filhos têm que lutar. Tem que educar os meninos para a não violência, para ele não crescer achando normal bater na mãe, que o pai bater na mãe, por exemplo. Mas e o outro desafio é o de empoderamento, porque nós ainda somos muito poucas. Você viu que no Senado não avançou na eleição, então, eram 13, vão continuar 13. E a Câmara avançou um pouco, porque foi de 51 para 77, mas ainda um percentual muito pequeno em relação ao que nós somos na sociedade, mais da metade da população. Como é que essa representação... Também foi debatido na comissão, que é a representatividade nas eleições, né? Não só das mulheres, mas em geral. Houve um avanço. Nós temos a primeira indígena deputada federal. Isso significa muito, né? Porque teve o Juruna naquela época, mas que era motivo de deboche. Agora nós temos uma indígena bem consciente do seu papel, bem politizada, que certamente vai fazer a diferença no debate na Câmara. Nós temos LGBTs, aqui mesmo, Brasília tem o Fábio, professor da Universidade Federal, que foi eleito deputado distrital. Nós temos negras e negros em muitas assembleias legislativas. Então, os Estados Unidos mesmo, né, teve um avanço também em relação à eleição agora do parlamento, em relação aos segmentos sociais, que isso é importante para poder pautar os assuntos. Senão ninguém pauta. Quem é que vai pautar os assuntos LGBT se não tiver uma pessoa LGBT na representatividade, com representação nos poderes? Então, tem que ter esses espaços de poder para o debate acontecer, para que as pessoas não morram porque têm uma orientação sexual diferente. É um absurdo. Que Agora, a senhora mencionou casos assim, na Câmara dos Deputados, na Assembleia, né, distrital, mas assim, aqui no Senado mesmo ainda está faltando, né? O Senado não tem essa diversidade de representação. Infelizmente, a gente precisa avançar nisso, né, principalmente na questão negros. Eu sou negra, né, embora tenha essa pele meio clara. Então, eu era assim, a única negra representando, o Paim considerado o único negro representando um segmento social. E a gente é muito mais que isso, a gente precisa estar representado. Houve um avanço, claro, na questão eleitoral, no sentido que as mulheres tiveram direito a divisão melhor do recurso para a eleição, né? Isso foi importante porque nós não tivemos mais aquelas mulheres, quase não teve mais aquelas mulheres com 1 voto, com 2 votos, só porque botava o nome para constar. As mulheres agora foram à luta, não foram eleitas, mas deram passos, né? A gente viu lá mulheres, assim, lá no meu estado mesmo, mulheres que tiveram 3 mil, 4 mil, 5 mil votos, então significa que essas pessoas estão sendo reconhecidas como gente, como capazes de representar. Então, numa futura eleição, certamente elas vão sair melhor, e isso se deve à questão da distribuição dos recursos de uma forma mais igualitária. Um outro tema que é uma preocupação no mundo inteiro, que foi debatido na CDH, é o aumento de suicídios. Quais foram as propostas trazidas pelos debatedores na audiência? O que pode ser feito para diminuir essa coisa tão horrível que é o suicídio? No Brasil, diz que, pelas estatísticas, 30 pessoas tiram a vida por dia. Então, é muito sério, é um tema que ainda é tabu. Primeira providência é deixar de ser tabu. Não é que ninguém vai fazer a propaganda que a pessoa se matou, mas esses dados têm que ser notificados, a gente precisa ter a notificação exata das pessoas que tiram a própria vida, e que tem que ter tratamento, tem que ter política pública, porque o suicídio tem sintoma, a pessoa não se mata, ela demonstra algumas coisas que podem levar ao suicídio, então precisa ter acompanhamento, e esse acompanhamento tem que ser política pública, porque as famílias não dão conta, as famílias nem percebem que a pessoa está diferente, está deprimida, está triste, Então, é preciso que seja uma política pública de saúde. Suicídio tem que ser enquadrado como saúde pública. Tem que ser encarado e tem que ser criados os mecanismos para atuar nessa área, né? Com pessoas qualificadas, pessoas que estudam o tema, né? Tem que ter os instrumentos, os CRAS são muito poucos, tem que aumentar
nos municípios, para poder evitar isso, porque são mortes evitáveis, né? Não podemos estar perdendo a nossa população, sim. Muitas mortes, como a morte no trânsito, também são mortes evitáveis se tiver educação no trânsito, se as pessoas se conscientizarem, precisa que alguém converse com essas pessoas, principalmente a juventude na motocicleta. Morre muito, nossa juventude está morrendo em acidente de moto. Então, algumas mortes evitáveis que seriam despesas a menos para o sistema de saúde. Com relação aos transportes, a comissão também, né, debateu a mobilidade urbana, os transportes, esse foi outro assunto. Debatemos também transporte, porque tem a questão da mobilidade urbana, as pessoas só pensam em ônibus, em transporte coletivo, que é bom e que faz parte, mas tem que pensar no pedestre, na calçada para o povo andar. Então, mobilidade urbana envolve muitas coisas, rampas para deficiente, e normalmente as pessoas só pensam em melhorar o asfalto ou o calçamento e, no máximo, pensa no transporte. E não é só isso, né? No tráfego, no trânsito, você dobra aqui, fecha esse retorno aqui, acha que isso é só isso, mobilidade urbana. Então, a gente traz o debate para a Comissão de Direitos Humanos exatamente para as pessoas aprenderem que não é só isso. A gente traz especialistas na área, né, para poder encaminhar essas coisas, mostrar que não é só isso e fazer encaminhamentos também. A gente fez muitos encaminhamentos para várias autoridades, governos, prefeituras, ministros, sobre esses temas, para se tomar providência, porque a providência é do Executivo, né? Infelizmente, a gente não tem a providência para tomar. Só mesmo esse encaminhamento, encaminhamento, né? Ou legislar, se for o caso. Essa questão da calçada é interessante, que a gente pensa, né, assim, a gente que está aqui na capital da República, que deveria ser o exemplo para o resto do país, que é uma cidade que é realmente feita para os automóveis, né, os carros e ônibus, né, o pedestre não tem calçada, não consegue chegar de um lugar a outro. O bom prefeito tem que ser aquele que pensa a cidade para as pessoas, e não que pensa a cidade para os carros, para as motos, para os veículos. Vocês também debateram muito a questão previdenciária, né? A reforma da Previdência, inclusive houve até uma audiência pública que o tema era assim, as estratégias para combater a reforma da Previdência. Os trabalhadores ficaram apreensivos, né? Foi uma pauta dominante, não foi só uma audiência, foram muitas audiências públicas sobre Previdência, porque estava na pauta. Então, os trabalhadores estavam apreensivos porque a reforma só vem para as costas do mais pobre, do pequeno, eu digo sempre, do andar de baixo. Não é que a gente seja contra a reforma da Previdência, pode ser que precise, agora provem que precisa. Então, como é que pode um banco como o Bradesco, como o Itaú, dever a Previdência? E esperar um refis para ter perdoado o juro, 90% da multa e dividir o resto em 20 anos? Quer dizer, ele vai de novo criar dívida, ele vai pagar essa que ele negociou e vai criar outras dívidas para ter um outro refis daqui a alguns anos. Não, o banco lucra, nunca teve crise para banco, então o banco não justifica dever à Previdência. Então, como é que o banco deve, não cobra e quer mexer na vida das criaturas que ganham salário mínimo, que quando o trabalhador rural, que quando completa 60 anos já está envelhecido, não tem mais vida por causa da dureza do trabalho, e muitas outras categorias que têm um trabalho muito duro. Então, é preciso que a gente coloque os pingos nos is. E isso foi um debate muito profícuo, muito esclarecedor que se fez sobre a questão da Previdência, que vai voltar à tona e certamente outros debates serão feitos, mas que vamos primeiro penalizar o andar de cima, que é quem pode, é de onde se pode ainda tirar. Não dá mais para tirar nada do andar de baixo. Outro assunto, a senhora falou, né, em bancos, né, mais um assunto que pode parecer que é de teor mais econômico, mas também diz respeito aos direitos humanos, é a privatização dos bancos públicos, também foi discutida na comissão. A agricultura familiar, por exemplo, é quem bota comida na mesa da gente. 70% do alimento é a agricultura familiar. Então, esse agricultor precisa de assistência, precisa de empréstimo, assistência financeira, precisa ter dinheiro para investir na sua roça, no seu pedaço de terra, para produzir para ele e o excedente ir para o mercado. Então, não pode abrir mão de banco público. Então, agora é um filé, todo mundo sabe, os bancos lucram, inclusive os bancos públicos lucram muito, mas tem essa contrapartida de investir esse lucro na área social, o seu papel social. Então, a Caixa Econômica tem a habitação. Quem é que ia fazer moradia subsidiada? A pessoa pagar R$70 numa casa e com 10 anos essa casa está quitada? Não está, é subsídio, porque é obrigação de governo o direito à moradia, como falando direito humano à moradia. Banco privado não vai fazer isso. Banco privado não vai lá para a cidadezinha pequenininha para
pagar aposentado, para o aposentado poder, o pessoal do Bolsa Família passar seu cartão, pegar seu dinheiro, o aposentado pegar sua aposentadoria. Não vai, porque só vai para onde tem lucro. E o lucro está nas grandes cidades. Então tem que ter banco público para cobrir essas áreas. Agora, aí também tem que ter cuidado de fazer todos os estudos e as pesquisas, por exemplo, no caso dos programas habitacionais, para que eles sejam feitos nos lugares onde as pessoas querem morar, né? Porque senão não tem adesão, constroem e as pessoas não vão morar lá. Esse é um grande problema, né? Que a gente tem mania de querer trazer tirar as pessoas do seu lugar. Ele está 30, 40 anos naquele lugar, ele não quer sair de lá. O certo é ter um programa para melhorar a moradia dele lá onde ele está. Se ele mora numa casa de taipa, tem que melhorar essa casa lá, mas é onde ele está, no pedaço, porque lá tem o vizinho, lá tem os filhos que já moram ao redor, a pessoa não sai, então às vezes vai sorteado na casa e ela fica lá fechada. Também tem a questão da infraestrutura, você constrói um conjunto habitacional, mas não tem infraestrutura, não tem um mercado, não tem escola, a pessoa não vai. Né? Então nós temos muitas obras aí, conjuntos fantasmas, né? Que as pessoas sendo invadidas, as pessoas não vão porque não tem transporte, né? A questão do transporte geralmente se constrói muito longe. Então, acho que tem que repensar a política habitacional. O dinheiro é muito para fazer uma casa num conjunto habitacional, talvez dê para reformar 3 casas que já existem e que você pode dar condições a elas de funcionarem bem, de dar dignidade à pessoa. E com relação à saúde, a comissão também debateu, né, a saúde suplementar e as consequências também das políticas de saúde suplementar no próprio SUS. A gente debateu muita coisa de saúde, o pessoal diz assim, mas o que é que vocês debatem de saúde? Não é da alçada de vocês. Mas é da alçada, a questão da saúde. O SUS, por exemplo, a gente debateu inclusive a questão da remuneração. O SUS paga muito pouco aos seus profissionais, né? Eles têm que correr para não sei quantos lugares para ter um salário. Precisa rever esses valores e também essa relação com a saúde suplementar, os planos de saúde, porque os planos de saúde só querem o que é bom. Na hora que é uma coisa mais complicada, vai para o SUS. Então, nós discutimos que tem que ter um jeito do plano de saúde ressarcir ao SUS, né? Até o transplante. Por que o plano de saúde não pode pagar o transplante da pessoa? Não paga. Os tratamentos são muito caros, vão todos para o SUS. Então, a despesa para o poder público não, tem que ter pelo menos uma divisão. Então, esse debate foi muito interessante, porque não foi só na Comissão de Direitos Humanos, em várias outras comissões se debateu isso também. Então, e as doenças graves, as doenças que a gente chama de negligenciadas, que a saúde não quer ver, mas existem muitas pessoas, remédios excepcionais que as pessoas precisam, né? As doenças novas que a gente não conhece, como a atrofia muscular espinhal. Teve uma audiência que foi belíssima, que todo mundo chorou, porque teve uma menina que emocionou todo mundo, né? Porque ela ganhou da justiça o direito de receber o remédio, que é muito caro. Ela recebeu 2 doses, depois um juiz tirou o direito dela ter a 3ª dose. E com as 2 doses ela fez um progresso imenso, né? E como é que pode fazer isso com uma pessoa? É direito, o Estado tem que diminuir em algum lugar, na propaganda, por exemplo, mas tem que garantir que essas pessoas tenham direito a esses remédios que são difíceis e que eles não podem comprar. Que são esses remédios, esse até chama Spinraza, se não me engano. O Spinraza é exatamente isso, né? Para essa atrofia. Atrofia muscular, e que as pessoas só conseguem se entrarem na justiça. Ainda tem um juiz que vai e tira esse dinheiro. Ela conquistou na justiça e um outro juiz tirou, porque o Estado recorre. O Estado não tinha que recorrer, o juiz mandou, tem que cumprir, porque é vida. E aí, às vezes, entra até na questão até dos direitos autorais, de poder produzir o medicamento para as pessoas terem acesso, né, terem esse direito de receber, né? Assim, tem isso também, mas essa questão tem que ser superada. Eu acho que o remédio ainda não foi aprovado na Anvisa. A Anvisa demora muito a dar um parecer, mas o remédio existe no mundo, as pessoas assinam um termo de responsabilidade. Porque o remédio está aprovado já, está dando resultado no mundo inteiro, então por que não no Brasil? E também tem as disputas com os laboratórios, né? Tem laboratórios que não querem que alguns remédios, a gente sabe disso, entrem na concorrência. Então tem toda essa questão para superar. Se pensar nas pessoas, a questão direito humano, tem que pensar nas pessoas primeiro, antes do lucro, antes de qualquer outra coisa.
Outras pessoas, os direitos de pessoas que a comissão também debateu bastante, foi os direitos dos indígenas, né? Houve audiências, por exemplo, o tema de uma foi a promoção de autonomia das comunidades indígenas, né? Que é um assunto bastante interessante também, né? Vocês trouxeram especialistas para falar sobre isso. E os próprios indígenas também sempre participaram dos debates, porque é importante que eles digam o que eles estão passando, o que eles pensam que é melhor para eles, não sair daqui da cabeça da gente, do chamado branco, e ir lá dizer o que eles têm que fazer. Então, eles participam muito, foram muitas audiências, teve acampamento, inclusive acampamento Terra Livre, eles trouxeram 4.000 indígenas aqui para Brasília, e o direito à terra, tudo que eles querem é a demarcação das terras, e agora estão apreensivos com algumas falas do futuro presidente, que primeiro disse que índio era que nem animal no zoológico, bastava botar um pedaço de terra, acho que ele vai promover visitação, as pessoas verem índio, né? E os índios ficaram muito ofendidos, inclusive na audiência dos direitos humanos, dos 70 anos dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos, teve um índio Porã que falou sobre isso. Nós somos humanos também, não somos bicho, né? Então, é a demarcação que eles querem. E as pessoas estranham porque que índio quer tanta terra. É que índio preserva, índio não queima, não desmata. Então, tem um momento, por isso que eles são nômades, eles estão num lugar e eles exploram aquilo que a terra dá para eles, e quando não dá mais, eles vão para outro lugar, para essa terra aqui que eles estavam, se recompor. São os maiores preservacionistas que nós temos. Se o governante tivesse juízo, quanto mais índio nas terras, mais nós vamos ter nossas florestas em pé. Índio não devasta. Teve também os índios da nação Craô Canela, né, do Tocantins, que vieram aqui, teve uma audiência por conta exatamente da demarcação da terra deles que foi paralisada. Exato, está paralisado não, faz tempo que eles vêm, de vez em quando estão lá no tribunal querendo que julgue, né, mas está paralisada a demarcação das terras e eles ficam apreensivos exatamente porque enquanto está paralisado tem a ameaça de tomar, tem a invasão, tem os aviões passando por cima com agrotóxico, né? Tudo isso eles se queixam, porque são muito perto das fazendas. Eles querem delimitar que o espaço é dele. Tem a mineração que invade a terra indígena lá na floresta para explorar minério, né? Clandestinamente. Então, tudo isso são coisas que eles sofrem e que com a demarcação fica claro, a terra é deles, aí pode tomar providência jurídica se alguém invadir. Houve também uma audiência conjunta junto com a Comissão de Educação e de Assuntos Sociais, que foi a educação para a paz, né? Que até isso é um direito que as pessoas têm de ter paz, né? Que começa pela educação e começa na infância. A preocupação com a violência nas escolas, né? Que está crescendo muito, que a gente vê todo dia aí vídeos terríveis de agressões, aluno agredindo professor, às vezes o professor agredindo aluno também. E aluno com aluno, então é muito difícil, a escola tem que ser um espaço de convivência, um espaço que é agradável, que os alunos gostem, que as crianças gostem, que os adolescentes gostem de estar lá. E aí a gente trouxe especialistas exatamente para discutir esse assunto, o que a gente pode fazer, e um dos pontos que apareceu lá foi a escola de tempo integral, que é importantíssima, né? A gente tem alguns exemplos já muito bons de escolas que funcionam em tempo integral, que dá muita coisa, muita atividade para os alunos, atividades extracurriculares, não só os livros, mas também o esporte, mas também a arte. Então, isso tem dado resultados e a gente espera que logo a gente tenha condições de ter todas as escolas em tempo integral. As sugestões de iniciativa popular também todas começam sua tramitação pela Comissão de Direitos Humanos, né? E uma que foi aprovada e foi convertida agora em projeto de lei é a que sugere a Libras como disciplina obrigatória em todas as escolas, né? Seria, então, todos os alunos aprenderiam a se comunicar com quem é surdo. Exatamente, porque a gente diz que quer uma escola inclusiva, mas o aluno surdo vai para a escola e ele continua excluído, porque ninguém sabe se comunicar com ele. Em algum momento tem que ter um espaço para esses alunos aprenderem, né? Pode ser, inclusive, na questão da escola de tempo integral, pode ser uma coisa extra classe chamado, que é naquele outro turno que o aluno vai aprender, porque esse menino, essa pessoa, o adolescente, criança que vai para a escola,
ele tem toda a condição de aprender e ele aprende. Nós temos exemplos muito bons. Agora, ele não pode ficar lá como isolado, né? Porque ele não sabe conversar com ele, ninguém sabe conversar com ele, nem ele sabe conversar com as pessoas, só sabe conversar pela linguagem de sinais. Então, é uma coisa tão natural que nem precisava ser lei. Eu acho que se pensasse em direito das pessoas, em inclusão, era colocar, porque existem, né? Já tem, inclusive, as universidades já têm a licenciatura, já tem professores para isso. Felizmente, ser iniciativa popular é muito importante, significa que a população também está atenta a alguns problemas e alguns viram lei. Eu fico feliz quando vira lei a iniciativa popular. Por isso que a comissão é Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. As pessoas sugerem projetos de leis e quando ele tem um fundamento bem fundamentado, tem razão de ser, ele se transforma em projeto de lei. Senadora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu acho que já deu para os nossos telespectadores terem uma pequena ideia do que foi o ano na Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. E eu agradeço a você que nos assiste. Esse foi o balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos em 2018, com a senadora Regina Souza, presidente da comissão. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, acesse a página do Senado na internet, senado.leg.br/tv, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação.